exigimos respeito do STF. Eita. O STF, que é, sem dúvida, o guardião da Constituição brasileira, tem agido, no nosso entendimento, em desrespeito à Constituição e desrespeito a essa casa, não só legislando o que não é competência dele, mas muitas das vezes rasgando a Constituição. Já aqueles que dizem que no Brasil não há mais Constituição. Há 11 constituições ambulantes. E cada um manifesta-se de acordo com a sua ideologia, com a sua vontade, e quer impor essa vontade ao povo brasileiro. Portanto, aqui já foram elencadas, e todos os brasileiros já sabem, dos absurdos de tentar legislar pautas que são muito caras ao povo brasileiro, que devem ser objeto de debate. Aborto, drogas, devem ser objeto de debate, sim. É legítimo que um se posicione a favor e outros contra, mas o debate deve ser no parlamento. Aqui é a casa que representa o povo brasileiro, não o STF usurpando o papel do parlamento. E aí eu apresentei, junto com os demais colegas, nós já estamos concluindo as 171 assinaturas, a PEC do equilíbrio entre os poderes. E antes que saiam por fake news, é uma PEC que não afronta o STF, é uma PEC que não retira nenhuma vírgula das prerrogativas do STF, é uma PEC que resguarda o equilíbrio entre os poderes. E trata tão somente de, no artigo 49, que é o artigo da Constituição que trata das prerrogativas do Congresso Nacional, acrescentar o inciso para deixar claro algo que o próprio artigo 49 já diz, que nós temos que zelar pelo nosso poder de legislar. Essa nossa iniciativa deixa claro que quando o STF toma decisões que vão além dos seus limites constitucionais, esta casa, por maioria constitucional, 3/5 em 2 turnos na Câmara, 3/5 em 2 turnos no Senado, possa revogar essa decisão inconstitucional. Alguém pode até estranhar, dizer, mas não é possível, hoje já deve ter como reagir. Não. Quando o Supremo toma suas atitudes absurdas, como acaba, por exemplo, de ressuscitar o imposto sindical, que essa casa acabou votando legitimamente há pouco tempo. Quando o Supremo derruba o marco temporal que ele próprio havia reconhecido e que está claro na Constituição, o Supremo age contra a Constituição. E como fazer? Recorrer a quem? Somente a Deus. A nossa Constituição não deixou um recurso claro para você proteger a democracia contra a arbitrariedade do Supremo. Toda ditadura é terrível. Nós não queremos ditadura nem do Legislativo, nem do Executivo, e não corremos esse risco no Brasil. Mas já estamos correndo o risco da ditadura do Judiciário, que é talvez, como já dizia Rui Barbosa, a pior das ditaduras. Por isso vamos falar isso em defesa do Brasil, da democracia, contra a ditadura que o STF tenta nos impor. Rapaz, o deputado tá brabo, hein? Calma aí, que isso é uma notícia agora, deixa eu ler. Bancada do Congresso faz ofensiva contra decisões do Supremo Tribunal Federal. Os parlamentares questionam, por exemplo, as decisões do STF contra a tese do marco temporal e o julgamento sobre a descriminalização de drogas e do aborto, entre outras coisas. Realmente o bagulho tá pegando fogo, né? Solta aí, DJ. Deixa eu ver aqui, DJ. Manda bala. E essa PEC dele vai passar, hein? Vai passar. Rapaz, eu presido a Frente Parlamentar da Indústria. E hoje é mais um dia de afirmação desse poder legislativo, da Câmara dos Deputados. Não podemos admitir que um outro poder venha interferir nas decisões desse poder, que é o poder que representa o povo brasileiro, aqui na Câmara dos Deputados. Portanto, nossa total indignação com essas ações do Supremo Tribunal, que está a cada momento interferindo nas decisões do poder legislativo, em especial aqui na Câmara dos Deputados. Vamos dar um basta. Chegou de estarmos aí a obedecer decisões do Supremo que não diz respeito àquilo que nós decidimos aqui nesta casa. As decisões dessa casa têm que ser respeitadas e chegou o momento de tomarmos essa decisão. Muito obrigado.
Boa tarde a todos. A Frente Parlamentar Católica se une a este movimento. A sociedade brasileira tem acompanhado indignada e estarrecida as movimentações do STF na direção de aprovar o aborto, de aprovar as drogas. Basta ver a colocação no seu pronunciamento do secretário-geral da CNBB, Dom Ricardo, que vem trazer a indignação de todos os católicos do Brasil em relação ao posicionamento do STF na DPF 442. Se nós virmos o vídeo gravado pelo arcebispo de Juiz de Fora, Dom Gil, tão respeitado em todo o Brasil, responsável por vários movimentos, inclusive do Terço dos Homens, ele fala claramente da defesa da democracia e das prerrogativas do parlamento brasileiro que estão sendo usurpadas. Olha aí. E não há omissão deste parlamento. Nós todos aqui, presidentes de frentes parlamentares, podemos elencar projetos que tramitam há décadas, há anos aqui nessa casa, propostos pela oposição, pela situação, por partidos de esquerda, por partido de direita. Hoje mesmo, nós estamos com a assinatura de 300 deputados para que o Estatuto do Nascituro a urgência seja votada no plenário. Isso é uma prova clara de que não há omissão do parlamento em relação a essas discussões. E se não há omissão do parlamento, então não é legítima qualquer ação do Supremo Tribunal Federal, já que a prerrogativa da discussão desses tantos temas, aqui falando em relação ao aborto, como presidente da frente, por exemplo, é prerrogativa totalmente do parlamento brasileiro. Por isso a Frente Católica vem hoje fazer ecoar a indignação da sociedade brasileira, não apenas com o tema absurdo da legalização do aborto, mas com o roubo das prerrogativas do parlamento brasileiro, que é uma afronta direta ao nosso Estado democrático de direito. Muito obrigado. Clima quente, clima tenso. Jordi vai falar agora. Boa tarde a todos. Bom, eu já posso até imaginar boa parte da imprensa noticiando sobre essa coletiva, dizendo que nós estávamos fazendo ataques ao Supremo Tribunal Federal. Como já começou a ficar normalizado pela imprensa toda vez que nós reagimos aos avanços dos abusos que vêm sendo cometidos pelo Supremo Tribunal Federal. E veja bem, essa não é uma obstrução feita pela oposição. É um movimento de obstrução que está sendo feito por deputados das mais variadas frentes partidárias, é totalmente suprapartidário e são de pessoas que estão preocupadas com os avanços e abusos que vêm sendo cometidos por aqueles que deveriam ser os guardiões da Constituição. Preocupados com a preservação das nossas competências. O Supremo Tribunal Federal vem reiteradamente abusando de suas competências, invadindo as nossas prerrogativas. Recentemente nós vimos o marco temporal, a volta do imposto sindical, vimos também a questão da descriminalização das drogas, buscando, através do Madin, que deveria supostamente julgar se era constitucional ou não o artigo 28 da Lei 11.343, querer inovar no ordenamento jurídico, inclusive querendo definir quantos de grama é crime ou não para o usuário. E agora, num tema muito crucial, um tema muito sensível para a população, que é a questão do aborto. O aborto sequer deveria ser debatido nessa casa, porque a vida é um direito inalienável. Exato. Não podemos permitir que aqueles que não tiveram um voto sequer queiram se miscuir na nossa atividade parlamentar e legislar em nosso lugar. Porque quando o Supremo faz isso, não tiveram um voto sequer,
Nós, representantes do povo, como diz a Constituição, estamos sendo desrespeitados, mas mais do que isso, quem está sendo desrespeitado é o povo brasileiro, é a soberania popular. Por isso que agora, a Câmara dos Deputados, Congresso Nacional,